A principal bandeira do senhor tem sido a mobilidade. No Senado, seus projetos ficaram muito voltados, principalmente para o metrô aqui em Belo Horizonte. Se o senhor for eleito, como que o senhor pretende lidar com questões relacionadas à ampliação do metrô, que vai ser uma coisa muito importante para a cidade, mas temos de lidar, por exemplo, com a desapropriação de 300 imóveis e também possível aumento da passagem. Hoje, essa passagem custa R$ 5,50. E aí eu jogo essa bola para o senhor. É uma pergunta muito boa. Primeiro, como senador, nós trabalhamos muito a questão da mobilidade e da infraestrutura em Minas. Por exemplo, nós temos o Marco das Ferrovias, que eu fui co-participante, co-relator. Nós conseguimos trazer 5 bilhões de reais para Minas Gerais. Vai atender 128 cidades que têm um problema com as linhas. Essa questão de passagens de nível, nós conseguimos fazer com que esse recurso seja usado nas cidades. Segundo, 65 quilômetros de duplicação da 381, passou pelo meu gabinete. Inclusive o projeto que vai ser leiloado quinta-feira é um projeto que nós trabalhamos muito nos últimos 4 anos e como senador eu posso dizer que me sinto hoje pelo menos satisfeito em parte. Porque a saída de Belo Horizonte para Caeté vai continuar sendo um problema e a prefeitura vai ter que ser chamada a participar dessa decisão. Segundo, o metrô. Olha, quem deu a cara a tapa nisso fui eu. Eu fui ao ministro Tarcísio, conseguimos dinheiro de multas. Esse dinheiro não foi possível vir porque as cidades entraram na justiça, o dinheiro ia ficar bloqueado. Fomos ao ministro Paulo Guedes, que é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci da economia. Ele morou em Belo Horizonte, estudou na UFMG, conhece a história do metrô, autorizou, porque eu mostrei para ele que o metrô dava 280 milhões de prejuízo ano. Ou fechava o metrô ou arrumava uma solução. Conseguimos os 2,8. O único projeto no país para trens urbanos foi o nosso. O ex-presidente Bolsonaro assinou, entregou para o Zema, ficou 8 meses parado na gaveta de um secretário. Nós, na campanha de governador, denunciamos. O governador, mais que imediatamente, mandou seguir. Vieram os 400 milhões de Brumadinho e completamos. Quando veio a concessão, a empresa que está aí hoje, que conhece muito de metrô, queria abandonar o projeto. Por quê? Como o PT ganhou as eleições nacionais, eles não acreditavam que a concessão seria mantida. Fui ao vice-presidente Geraldo Alckmin, conversei com ele, ele foi fundamental para que a gente mantivesse a concessão. E no contrato com o BNDES, e aqui é bom deixar para as pessoas que estão assistindo, o metrô, a linha 2, Calafate Barreiro, não é uma promessa, é um contrato com o BNDES. Tem que ser entregue até 2028. E eu quero ser prefeito para eu poder entregar essa obra e a gente fazer a integração. Aqui... Mas antes do senhor dar continuidade a esse sistema todo do metrô... Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas 300 famílias, até mais, porque são 300 imóveis que vão ter que ser desapropriados para a construção dessa linha. Como é que vai ficar essa questão? A prefeitura vai dar um suporte caso o senhor seja eleito? Essas pessoas vão para onde? Já que elas moram no local ali, elas moram numa região bem localizada, elas vão ter que se mudar para outro lugar? Olha, Eliane, é a segunda vez que nós vamos indenizar famílias na linha do metrô. Porque já foi feita uma indenização, isso já há 15, 20 anos, elas foram retiradas e depois houve uma reocupação daquele espaço. A legislação brasileira é muito clara em que nós não podemos simplesmente pegar essas famílias e tirá-las de lá. Nós precisamos dar a elas o atendimento necessário, inclusive, se for o caso, em aluguéis sociais ou moradia popular, que tem que ser trabalhado com o governo do estado e a prefeitura vai fazer parte. Eu quero, essas famílias que estão nos assistindo, ninguém vai ficar desassistido, porque eu tenho uma compreensão sobre porque estão ali porque precisam. Ninguém está ali porque quer. Mas nós vamos retirar essas famílias e vamos entregar essa linha do metrô até 2028. Por quê? Nós precisamos do metrô a tarifa, R$ 5,50. O metrô hoje tem um número quase 50% dos passageiros que já teve no passado. A minha ideia é muito clara. Nós vamos pegar os ônibus da região norte metropolitana, levar para Venda Nova. E vamos fazer com que essa população, com a mesma tarifa que elas já pagam, elas tenham o direito de vir até o centro de Belo Horizonte ou até Contagem. A mesma integração que existe em Paris, que existe na Alemanha, que existe em países mais desenvolvidos. Um bilhete a pessoa consegue ir com muito mais rapidez. Chegando na Praça da Estação, nós vamos criar novos circulares, nós vamos redefinir os circulares do centro da cidade. Então a pessoa da Praça da Estação vai poder se deslocar por todo o centro de Belo Horizonte e vai poder voltar
com a mesma tarifa que ela vai pagar na volta e ir ou para Contagem, ou para Betim, ou até o Barreiro. Essa integração é fundamental, porque quem vem de Neves, por exemplo, paga R$ 9,50, quase R$ 10. Aí o senhor vai ter que conversar com os prefeitos da região metropolitana Conversar com também. o governador, né? A gente precisa trazer o governo do estado para poder participar. Eu sempre tenho questionado assim, me dê uma obra que o governo do estado fez para melhorar Belo Horizonte. Não existe uma obra na região metropolitana que a gente pode dizer assim, melhorou o transporte, porque o transporte para os municípios do entorno de Belo Horizonte é responsabilidade da Secretaria de Transporte do Estado. Então a gente precisa ter uma articulação. O Calil não conversava com o Zema. Agora os dois estão juntos num acordo ali, né, meio esquisito, um boi de 3 cabeças, que eu gosto de brincar com isso, mas a gente precisa trazer a discussão política para a mesa, para melhorar a vida da população. Então, trazer a pessoa da região metropolitana até Contagem, na tarifa que ela paga originalmente, vai ser um grande ganho. Belo Horizonte, por exemplo, nós vamos poder ampliar. O governo do estado tem que começar a agir. Já que resolvemos a linha 2, nós temos que levar esse metrô até Neves, levar esse metrô até Betim. Aí sim nós vamos ter. Se eu levar, a hora que chegar no Barreiro, quem mora em Birité, quem mora em Brumadinho, quem mora em toda aquela região de Sarzedo, vai poder chegar até a estação principal, vai pegar o metrô e virar até Belo Horizonte com o mesmo preço, muito mais rápido. O atual prefeito quer fazer um BRT na Avenida Amazonas, vai destruir a cidade. Pega para você ver o que é a Avenida Amazonas hoje em termos de trânsito, no final da tarde, no início da manhã. Se a gente colocar uma faixa de ônibus ali, aí que vai ficar intransitável. O metrô resolve.